Essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia. Está começando mais o meu, o seu, o nosso programa Palavra da Cruz. Programa que tem como objetivo abençoar a sua vida através da ministração da Palavra de Deus. Meu nome, Pastor Saulo Nunes. Que saudade eu estou de vocês. Faz 2 semanas, né, que nós não fazemos os programas ao vivo aqui por uma devida justificativa, né? Mas nós estamos retornando. Sempre é bom recomeçar, sempre é bom andar com Jesus, e esse é o nome da nossa série, Andando com Jesus, em seus passos, Jesus. E hoje um programa muito especial. Hoje nós estaremos iniciando, né, uma mensagem que eu tenho certeza que vai tocar o teu coração, uma mensagem na qual vai mudar a sua história. Por quê? Porque pelo simples fato que essa mensagem não é minha. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é do Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. Então fique conosco, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe você. Vamos ouvir um louvor agora, um louvor abençoado, e depois nós retornaremos com a palavra da cruz. Jesus, vem tomar-nos nos teus braços, Pai, e nos levar para o teu quarto de escuta, Jesus.
Jesus, canta comigo. Me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, posso me completar, posso me completar. Então me leva, Senhor, leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor, aos teus pés. Então me leva, Senhor, me leva, leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz. Aonde, amado? Aos teus pés. Meu Jesus, leva pra perto de ti, leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Sim, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Então me leva, Senhor, ergue teus braços pro Pai e clama. Eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor, aos teus pés. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz. Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Aos teus pés. Começa a declarar pro teu Pai o teu cântico. Oh, oh, oh. Tu és nosso Deus, é amado Senhor. Nós te amamos, meu Pai querido, amado da minha alma. Tua fidelidade me ensina a te amar.
dizendo novamente: me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Queremos o teu quarto de escuta, Pai. Aonde, amado? Aos teus pés. Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir, aonde eu posso ouvir a tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Glória a Jesus. Que essa seja a nossa oração, essa nossa busca nessa noite, que Ele possa nos levar a um lugar onde nós possamos ouvir a sua voz. E esse é o lugar, essa é a hora, esse é o momento de nós estarmos aqui nessa noite, nesse início de noite, nessa quinta-feira, louvando ao Senhor e orando, dizendo: me leva para ouvir a tua voz. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui junto comigo, glorificando a Deus, louvando ao nosso Deus. E hoje nós estaremos dando prosseguimento à nossa série. Nós estamos numa série de mensagens em Seus Passos, Jesus. Nós estamos, toda quinta-feira andando com Jesus sobre a ótica e a visão do apóstolo Pedro, Nós estamos acompanhando Pedro desde lá da sua chamada até agora, Até hoje. E hoje nós vamos falar de algo grandioso que aconteceu não só na vida de Pedro, mas aconteceu também na vida de Tiago e de João, os outros dois apóstolos, os outros dois discípulos. Abra comigo a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia em casa, abra a sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho do Doutor Lucas, capítulo 9, eu quero ler a partir do verso 28, que diz assim: e cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. E enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falaram da sua partida que estava para se cumprir em Jerusalém. Ora, Pedro e os que estavam com ele se havia deixado vencer pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. Enquanto estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos nós aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu, e o atemorizaram ao entrarem na nuvem. E na nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E ao soar essa voz, Jesus foi assado sozinho, e eles calaram-se, porque aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Amém? Que palavra, irmãos? Que palavra maravilhosa que na qual Deus está nos proporcionando hoje. Amém? Vamos orar a Deus? Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração e diga: Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui diante de Ti, diante desses irmãos, dessas irmãs. Estamos entrando agora, Senhor, nos lares, Senhor.
para proferir, Senhor, e abençoar o povo com a tua palavra. Senhor, essa palavra não é minha, essa palavra não é de nenhuma instituição, essa palavra é sua. E nós estamos aqui, Senhor, para profetizar bênçãos, para derramar, Senhor querido, ser porta-voz da tua vontade na vida desses meus irmãos. Então, Pai, fala conosco nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quero mandar alguns abraços aqui. Quero mandar abraço para os meus amigos e amigas que nos ajudam a fazer esse programa com muito amor e carinho. Quero mandar um abraço para minha irmã Dileia Nunes, que tem aqui, que nos ajuda, né, a fazer esse programa com muito amor e carinho. É a Prevent, né, consultoria financeira. Também quero mandar um abraço para a Andressa da Docilim, Deus abençoe você. E também para o meu amigo Silas, do Outlet MR Man, né? Gente que nos ajuda a fazer essa obra com muito amor, amém? Deus abençoe vocês. Quero também mandar um abraço para a nossa igreja, né? A igreja onde eu estou, pela graça de Deus, pastoreando lá, Jardim Mariana, a todos os meus irmãos aí do Jardim Mariana. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Glória a Deus, irmãos. Hoje, o tema é Pedro e a intimidade. Por quê, irmãos? Algumas semanas atrás, nós estávamos falando aqui, pregando sobre Pedro e a grande revelação. Lembram? Quando Jesus chega em Cesareia de Filipe e ele pergunta, né, para os seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Aí uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias, né? E Jesus então remete essa pergunta para os discípulos: e vós? O que vós dizeis que eu sou? E Pedro então, cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E depois de 8 dias, né? Depois de 8 dias se passou, depois desse acontecimento, Jesus então, ele chama Pedro, Tiago e João para orar no monte. Jesus, irmãos, ele gostava muito de orar. E é interessante porque Jesus como Deus, Jesus como Filho de Deus, talvez nós pensamos, ou pela lógica, nós pensamos que ele não tivesse essa necessidade de orar. Mas não é isso que os evangelhos dizem, porque em todo tempo, em tempos, nós sempre vamos ver, sempre nós vamos ler Jesus se afastando da multidão, se afastando, né, dos seus afazeres, na qual ele tinha, né, como rotina quando ele esteve aqui na terra. Nós vemos isso, Jesus fazendo isso como um costume, até um hábito, de ele ir para lugares ermos, ir para os lugares afastados e orar a Deus, em buscar, né, algo de Deus. E é interessante pensar nisso, né? E nesse dia, 8 dias depois, ele chama Pedro, Tiago e João para orarem. Ele não chama todos os discípulos, ele só chama Pedro, Tiago e João. Por que Jesus ele seleciona Pedro, Tiago e João? Porque Jesus queria, irmãos, o propósito de Jesus era que esses 3 discípulos fossem treinados, né? Fossem, vamos dizer assim, gabaritados. Jesus ele seleciona esses 3 discípulos para que eles possam cumprir a sua missão, cumprir o seu propósito. E uma das coisas, irmãos, que mais me maravilha no Evangelho é que nós temos um Deus que busca em nós uma intimidade. Uma das coisas que ele requer de mim,
uma das coisas que Ele requer de você é que a cada dia eu e você, conhecemos Ele mais de perto. Muitas pessoas imaginam a Deus como um Deus distante, um Deus na qual não tem tempo para você, um Deus na qual Ele tem uma agenda lotada. Então, se eu orar, parece que Ele não vai me ouvir. Talvez que se eu encontrar um espaço de 2 minutos e falar com Ele, talvez Ele me ouça. Muitas pessoas lidam assim com Deus, mas não é verdade, porque o nosso Deus, irmãos, Ele não está limitado à esfera do tempo e nem da esfera física. O nosso Deus, irmãos, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a sabedoria, e Ele está em todos os lugares. Existe um hino muito bonito e que diz assim, que o universo é o pequeno arquivo da sua memória. E é verdade, o nosso Deus é tão grande, que para cada estrela do céu, Ele deu um nome. E ao olhar para mim, e ao olhar para você, Ele olha para mim e para você e diz: eu te escolhi. Não temas, pois te tomo pela sua mão direita. Não temas, porque eu cuido de você. E isso é algo maravilhoso. E muitas vezes o que acontece é que nós não percebemos isso. Que muitas vezes nós não valorizamos isso. Nós não valorizamos um tempo com Deus. São muitas as nossas preocupações, são muitas as nossas lutas, são muitas as nossas provas, muitas situações. Irmãos, eu fiquei 2 semanas sem fazer programa aqui na TV Shalom, por devidas circunstâncias. E às vezes, irmãos, as circunstâncias se levantam para nos fazer parar, nos fazer estacionar, para nós chegarmos e dizermos assim: não, eu não vou conseguir. Mas para que nós possamos vencer isso, para que nós possamos furar essa barreira, vencer, irmãos, e passar para o outro lado, é preciso que nós desenvolvemos intimidade com o Senhor. Então, quando Jesus, Ele chama Pedro, Tiago e João, Ele está, irmãos, dizendo o seguinte: eu quero ter algo a mais com você. Quando Deus te chama, Ele está dizendo para você: eu quero ter algo a mais com você. Não quero ter algo que todo mundo tem. Não vou fazer contigo algo que os discípulos têm. Se eu estou chamando você em particular, é porque eu tenho algo a mais para fazer na sua vida. Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: eu quero e vou fazer algo a mais, algo que vai ser a marca da tua vida, a marca do ministério, a marca da sua alma. E é interessante, irmãos, é maravilhoso nós sabermos que Deus, esse Deus que criou os céus e a terra, requer intimidade comigo e com você. E como é ter intimidade? O que é ter intimidade, pastor? Irmãos, ter intimidade é conhecer realmente quem a pessoa é. Uma coisa é você conhecer por vista,
Uma coisa é você conhecer a pessoa pelo simples fato dela estar ali. Mas outra coisa é você conhecer a pessoa do que ela gosta e o que ela não gosta. Do que dá prazer a ela e o que não dá prazer. E é essa intimidade que o nosso Senhor requer de mim e de você. E Ele está disponível. Ele não coloca barreiras. Ele não coloca empecilhos entre Ele e nós. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém se chega a Deus se não for por Jesus Cristo. Não é o pastor que é o caminho. Não é a igreja que é o caminho. Não é a placa que é o caminho. É Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos ter essa revelação de Jesus. Então, quando Pedro, Tiago e João vão ao monte, Jesus os chama. Agora eu quero mostrar para vocês o que eu faço no monte. Vamos orar. Irmãos, oração é algo maravilhoso. O propósito de Jesus, chamar os 3 para orar. É interessante pensar em oração. Se tem um culto, se tem uma reunião que é muito desprezada, é a reunião da oração. Irmãos, se nós soubéssemos o valor da oração, se nós soubéssemos o poder que tem a oração, com certeza os nossos cultos estariam lotados. Com certeza, irmãos, as nossas igrejas estariam cheias de pessoas sedentas por Deus. O grande problema nosso, irmãos, é que nós só queremos o pronto. Nós só queremos algo que esteja pronto. Nós não queremos passar pelo processo. Nós não queremos semear. Nós queremos colher já o fruto. A oração é uma semeadura. A oração, ela é tão maravilhosa, que aonde a palavra não chega, aonde o convencimento não tem efeito, aonde a nossa presença não pode ir, a oração vai. Se você tem alguém na sua casa, na sua família, que não quer ouvir o evangelho, não quer saber de Deus, você fala, vamos para a igreja, ele não quer saber de Deus, eu quero dizer, ore por ele. Porque ele não pode impedir você de orar. Então Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João para orar. Orar um monte. E quando Jesus, ele chega no monte, ele estava orando. E enquanto Jesus orava, houve algo maravilhoso ali em cima daquele monte. De repente, a aparência do seu rosto mudou, e as suas vestes se tornaram brancas e resplandecentes. E de repente, naquele monte, aparece 2 varões. 2 varões. De um lado, Moisés, e do outro lado, o profeta Elias. 2 grandes homens de Deus. 2 grandes homens na qual Deus usou poderosamente. É difícil, irmãos, você imaginar a Bíblia sem Moisés.
Moisés foi um homem na qual Deus falava com ele face a face. Através dele, Deus deu a lei. E que muitas vezes nós falamos a lei de Moisés. E é interessante, irmãos, que essa lei que Deus deu a Moisés, os 10 mandamentos, ela é base para muitas constituições federais pelo mundo, em muitos países, todos os países, na verdade. Quando você vai estudar legislação penal, legislação civil, Constituição Federal de cada país, você vai ver a influência dos escritos da lei de Moisés nessas legislações. Moisés foi um homem de Deus. Moisés, ele andava tanto com Deus, que o próprio Deus enterrou o teu corpo. E o que falar do outro homem que apareceu? Elias. Irmãos, Elias era um homem fantástico. Elias profetizava. Elias chega para o rei Acabe e diz: olha, rei Acabe, por ter se afastado do Senhor, sobre a minha palavra não vai chover, não vai cair uma gota do céu. Irmãos, foi dito e feito. Israel ficou 3 anos e meio sem ter uma gota de chuva. E isso balançou a economia de Israel, porque como Israel era uma nação agrícola, então eles dependiam, era uma nação que dependia, não só Israel, mas todas as nações, né? Dependiam da chuva para plantar e semear e colher. E não tinha chuva, 3 anos e meio. E tudo isso aconteceu porque o profeta Elias, usado por Deus, Elias ressuscitou o filho da viúva. Elias fez cair fogo do céu na batalha contra os profetas de Baal. Elias foi arrebatado. Elias não passou pelo domínio da morte, ele não passou pela morte. Elias foi arrebatado. E de repente, nesse monte em que Jesus estava orando, de repente aparece Moisés e aparece Elias. E soube o que eles estavam conversando, pastor? Olha só o que Lucas diz: os quais apareceram com glória e falavam da sua partida, que estava para cumprir-se em Jerusalém. Há 8 dias atrás, Jesus estava, depois dessa grande revelação que Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. 8 dias atrás, Jesus então ele começa a dizer que era necessário ele passar pelo um processo de sofrimento, que ele ia ser entregue aos judeus da sinagoga, ia ser condenado, iria morrer pela cruz, mas fiquem tranquilos, porque no 3º dia eu irei ressuscitar. Jesus, quando ele veio aqui nessa terra, irmãos, ele já veio com isso em mente. Isso já estava acontecendo. Jesus sempre teve esse propósito. Jesus não foi parar numa cruz por acidente. Jesus não foi parar pela cruz por culpa dos judeus, por culpa dos romanos, por culpa da multidão. Tudo isso, na verdade, contribuiu. Mas a grande verdade é que Jesus sabia
pela sua onisciência, ele sabia que esse era o processo que ele tinha que enfrentar. Só que os seus discípulos não entenderam, até o ponto que Pedro o repreendeu, dizendo: para com isso, Jesus. Pedro chamou em segredo e disse: para com isso, Jesus, isso não vai acontecer. E o que Jesus falou? Arreda de mim, Satanás, porque tu não compreende as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Os discípulos não entendiam. Os discípulos ou eles se faziam de surdos quando Jesus falava isso, ou eles não entendiam, pensando que o que Jesus falava era uma parábola. Mas nesse monte o que acontece? Aparece Moisés e Elias, e Moisés e Elias estão discutindo, estão conversando sobre o quê? Sobre tudo isso que vai acontecer, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Em Mateus capítulo 5, Jesus ele fala que eu não vim para abolir a lei e os profetas. Eu não vim para acabar com o Antigo Testamento e começar um novo no Testamento. Não. Eu vim para cumprir. E a palavra cumprir no grego, aqui nesse texto, tem aquela sensação de plenitude, ou seja, aquilo que está faltando algumas lacunas, então eu vou cumprir. Aleluia. Então quando Moisés e Elias aparecem para Jesus ali, eles estão dizendo: Jesus, você vai cumprir. Você vai cumprir tudo aquilo que o Pai determinou, tudo aquilo que o Pai planejou, tudo aquilo que o Pai determinou antes da fundação do mundo. Era sobre isso que eles estavam conversando, irmãos. Quando nós buscamos uma intimidade com Deus, nós começamos a descobrir, nós começamos a entender os mistérios de Deus. Tem mistérios que nós só vamos descobrir orando e tendo intimidade com o Senhor. Infelizmente, nós vivemos em uma época de pessoas vazias, de pessoas na qual nós olhamos para a vida delas. Elas pregam, elas cantam, elas têm um ministério, só que a sua vida está vazia, porque infelizmente elas não têm intimidade com o Senhor. Então eles aproveitam e falam jargões, clichês evangélicos, e não passam disso, não saem disso. Mas os segredos do Senhor são revelados para aqueles que são íntimos dele. Existem coisas que Deus chega em nós, em mim, por exemplo, e ele fala: é segredo, não guarde, não fale para ninguém, é segredo. Existem coisas, irmãos, que Deus fala com você. Deus tem coisas lindas a dar para a sua vida, a derramar na sua vida, só que muitas vezes você não tem tempo, muitas vezes você não quer buscar, muitas vezes você não quer andar com Cristo, você dá desculpa. Você dá desculpa porque a sua vida é muito corrida, você dá desculpa porque a sua rotina não deixa você ir. Irmãos, quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Para de dar desculpa para o Senhor. Para de dar desculpa, porque o Espírito Santo está te chamando para uma vida de intimidade com Ele. Está te chamando para uma vida de intimidade com Ele.
Olha só que coisas lindas estão acontecendo nesse monte. Elias e Moisés. E o que estava acontecendo? Aonde estavam os discípulos? Aonde estava Pedro, Tiago e João? Ora, Pedro e os que estavam com ele se havia deixado vencer pelo sono, e despertando, porém, viram a sua glória e os dois varões que estavam com ele. Eles não conseguiram acompanhar o ritmo de Jesus. Eles foram orar e possivelmente era de noite. E de repente bateu um sono. De repente Pedro, Tiago e João ficaram com sono. E eles dormiram. E Jesus orando, Jesus sendo glorificado, Jesus conversando com Elias e Moisés, e os discípulos dormindo. Até quando, irmãos, nós iremos ficar dormindo? Até quando nós não iremos perceber o quão grandes coisas Deus está fazendo na nossa vida? Até quando nós não vamos perceber o grau, a importância do amor dele para com as nossas vidas? Até quando nós não vamos perceber que ele tem cuidado de nós? E quando Pedro ele levanta, e eu fico imaginando ele acordando e vendo aquela cena, tomando um susto. E é interessante que quando ele acorda, a conversa estava terminando. Moisés e Elias se apartam dele. E disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos nós aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. Pedro chega no final da conversa e ele chega para Jesus e fala: Jesus, eles estão indo embora. Não deixe eles ir embora não. Não deixe Elias e Moisés ir embora não. Vamos fazer aqui 3 cabanas. Uma para mim, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não estava sabendo o que estava. Olha só, irmãos, porque o que ele estava vendo ali era algo maravilhoso. O que você diria? O que eu diria? E é interessante, irmãos, que enquanto ele falava, veio uma nuvem que os cobriu, e se atemorizaram ao entrar na nuvem. Ou seja, depois disso apareceu uma grande nuvem que cobriu todos eles ali, e eles não estavam conseguindo enxergar um ao outro. E dentro dessa nuvem apareceu uma voz que dizia: esse é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E ao soar essa voz, Jesus foi achado sozinho, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Aquela nuvem, eles ouviram a voz de Deus dizendo: esse é meu filho eleito, a eles o ouvi. Que revelação, né, irmãos? É só tendo intimidade com Deus que você irá conseguir. É só buscando intimidade com o Senhor Jesus, é que você vai alcançar essa intimidade. Como está a sua intimidade com Jesus? Hoje Jesus te chama, Jesus te desperta. Hoje essa palavra
É uma palavra de despertamento para você. Como está a sua intimidade com Jesus? Quanto tempo você não fala com Ele? Quanto tempo você não ouve a voz dEle? O hino na qual nós colocamos aqui é uma oração muito bonita, porque ele diz: me leva aonde eu posso ouvir a tua voz. Ou seja, me tira de um lugar na qual muitas vezes eu ouço muitas vozes, mas a voz que eu devo ouvir não é a voz do mercado, não é a voz da praça, não é a voz de casa, não é a voz da televisão, não é a voz do especialista, não é a voz do profeta, não é a voz do pastor. Me leva onde eu quero ouvir sua voz, é a voz de Deus. Faz falta, irmãos, nessa correria toda da vida. Eu não consigo, irmãos, andar sem ouvir a voz de Deus. E como é que ele fala, pastor? Porque aqui ele falou de uma nuvem, mas muitas vezes Deus fala através das circunstâncias. Quem sabe algo não está certo na sua vida, algo está contra você. Quem sabe não é a voz de Deus falando com você: ei, presta atenção. Talvez você está vendo seu filho, a sua filha andando por um caminho errado, com uma amizade errada. Quem sabe não é Deus te chamando a atenção? Talvez os negócios da sua empresa não estão indo bem. Quem sabe não é Deus te chamando a atenção? Sabe o que você deve fazer? Você deve preparar um momento, preparar uma hora. Quem sabe é agora. Tranca a porta do teu quarto. E esse quarto é sentido figurado, porque se o quarto não te dá essa condição, vai para um campo, vai para um monte, vai para um lugar aonde você consiga ficar sozinho. E chega para Deus e diz: agora eu quero ouvir a tua voz. Prepara o teu coração. Tira todo pensamento, tira toda distração, tira tudo aquilo que te impede. Nem que seja 2 minutos, nem que seja 5 minutos, nem que seja no sótão da sua casa, nem que seja no banheiro. Tranca a porta do banheiro e chega para o Senhor e diga assim: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Me ajuda, Senhor, a te conhecer a cada dia mais. Aleluia. Me ensina, Senhor querido, a chorar diante de ti. Me ensina, Senhor, a depositar as situações, as minhas mágoas, as minhas feridas, os meus conflitos, os meus mimimis. Me ajuda, Senhor. Irmãos, tenha esse momento com Deus. Se você está revoltado, use esse momento para gritar. Use esse momento para manifestar sua revolta, para manifestar sua amargura, para manifestar, quem sabe, a sua tristeza. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que sacrifícios e holocaustos Ele não quer. O que Ele quer, o que Ele busca, é um coração quebrantado e contrito. Nós precisamos buscar esse coração, irmãos. Chega de viver de hipocrisia.
Chega de viver, tá tudo bem, você vai na igreja, pega a Bíblia e tá tudo bem nada. Tem muita coisa mal resolvida na sua vida. Deus está falando com você nessa noite. Tem muita coisa mal resolvida, tem muito conflito escondido. Como que a sua vida vai para frente? Aprenda a ter intimidade com Jesus, irmãos. Porque quando eu desenvolvo essa intimidade com Jesus, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede, cai por terra. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor querido, por essa volta, por esse retorno. Senhor, que nós possamos, Senhor, que nós possamos te louvar, te agradecer por tudo. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que ouviu essa palavra, que vai ouvir essa palavra, seja depois, seja no futuro próximo, seja daqui 5 anos, 10 anos, não importa. Que nós possamos, Senhor, te louvar e te agradecer. Queremos buscar a intimidade contigo. Queremos, Senhor querido, ter algo a mais. Ensina-nos, Senhor, a ter algo a mais. Ensina-nos, Senhor, a mergulhar por inteiro nos seus rios. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho para conosco. Toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, nós estamos aqui para ministrar da sua vida a palavra da cruz. Deus abençoe, uma ótima noite, um bom final de semana, em nome de Jesus.
mente.